Glorificado, exaltado seja o santo nome de Jesus. Com alegria, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo 28, versículo 18. Quantos irmãos encontram o texto, magnificar ao Senhor pelo privilégio de fazer parte desta conferência aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E agradecer ao presidente da igreja, pastor Francisco Libório, representado aqui pelo pastor Acidenil, que é o vice-presidente, o pastor Cosme e os demais obreiros aqui. E quero glorificar ao Senhor pela vida do amigo, pastor Saulo Gregório, que tem levado esse trabalho da Sename em todas as regiões do Brasil. Agradecer ao Senhor pela vida de cada pastor, de cada amigo que nesta manhã está aqui. Glorificar ao Senhor pela vida do nosso querido Moisés, que sempre está aí trabalhando, e toda a equipe Sename, na pessoa do pastor Zedequias. Louvar a Deus pela vida do amigo pastor Carlos. Já ouvimos uma substanciosa palavra nesta manhã e queremos glorificar ao Senhor pela vida dele e pela vida de cada líder aqui nesta manhã. Os que encontraram o texto, diga amém. Amém. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, podeis tomar o vosso assento. Começamos ontem a ministração sobre a difícil missão. Existem duas concepções equivocadas quando alguém se predispõe a fazer a obra de Deus. Uma é o romantismo. O romantismo missionário e ministerial tem frustrado muita gente. As pessoas imaginam que vai fazer a coisa certa e vai ser aceito por todos. As pessoas imaginam que porque está na direção de Deus, as coisas vão fluir de uma forma fantástica. E não é verdade. Às vezes você vai estar na direção de Deus, na hora de Deus, no lugar que Deus mandou, e a coisa não vai fluir como você imaginou. Às vezes você vai fazer o que ninguém fez, a coisa vai andar, e as pessoas não vão reconhecer. Foi Jesus que mandou os discípulos pegar o barco e ir para o outro lado, e estava no barco, e teve uma tempestade. Foi Jesus que mandou Paulo ir pregar na Europa, e teve que sair fugido de Filipos. Nós precisamos ter uma concepção sem romantismo. Temos uma missão, custe o que custar, nós vamos cumprir essa missão. Aplaudidos ou vaiado, porta aberta ou porta fechada, fluindo ou não fluindo, gostando ou não gostando, dando certo ou aparentemente não dando certo, quem mandou garante, e a gente vai cumprir a missão. Cuidado para você não romantizar o ministério. Nem tudo que dá certo é certo, e nem tudo que é certo dá certo. Tem gente fazendo coisa que dá certo e não é certo. E tem gente fazendo coisa que é certo e não dá certo. Entre aspas. A eternidade vai surpreender muita gente. Como eu falei aqui ontem à noite. Então eu tenho uma perspectiva. Deus me chamou muito cedo. Minha primeira igreja eu dirigi, eu tinha 15 anos. Eu comecei a pregar com 9 anos. Hoje, pela misericórdia de Deus, presido a igreja em Barra do Jacuípe, que fica na região metropolitana de Salvador. Presido um conselho missionário e presido o Fórum de Missão do Nordeste, que compõe os 9 estados do Nordeste. E eu tenho uma coisa muito bem arrumada na minha cabeça. Primeiro, eu não faço o que faço para agradar pessoas.
Eu faço o que faço pela chamada que recebi. Isso me dá uma garantia de pregar o que às vezes as pessoas não querem ouvir. E às vezes o que eu não quero pregar. Porque se seu ministério está pautado em agradar pessoas, você vai se perder no meio do caminho. Porque para agradar algumas pessoas, você vai ter que deixar de ser homem e mulher de Deus. Porque tem gente na igreja que não é de Deus. Vou dizer uma coisa aqui com temor e tremor. Tem gente dentro das igrejas a serviço do diabo para desviar ministérios. E se você não tiver cuidado para agradar essas pessoas, você deixa de ser quem Deus te chamou. E aí você começa a fazer para essas pessoas te reconhecer. Não. Não. O homem mais perfeito que passou aqui nessa terra pregou uma mensagem de uma cruzada e o povo foi embora. E os discípulos, para ajudar, eu acho que Pedro, né? Chega para o Senhor e diz: Senhor, dá uma olhadinha aí que o povo não está gostando da mensagem. E Jesus olha para Pedro e diz: você não quer ir também não? Pode ir embora todo mundo, mas a mensagem não muda, a mensagem é a mesma. A mensagem vai ser pregada, acabou. Agora, a palavra de Pedro é fantástica. Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? De por mim o senhor maneirava, de por mim o senhor mudava até a mensagem, de por mim, eu não estou entendendo sua raiva hoje aqui, eu não estou entendendo sua zanga hoje aqui. Eu sinceramente acho que o senhor não deveria pregar. Agora tem uma coisa que eu sei: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és Deus, acabou. Então, gostando, eu estou com o Senhor. Não gostando, eu estou com o Senhor. E no dia que o Senhor pregar bem, eu estou com o Senhor. E no dia que o Senhor pregar uma coisa que eu não gostar, eu estou com o Senhor. Porque só tem o Senhor o jeito de eu chegar onde eu quero, que é o céu. Quando você encontrar alguém frustrado no ministério, é porque ele romantizou. Então eu prego de cabeça erguida. Nunca pedi a ninguém para pregar em lugar algum. E Deus abriu portas em tudo quanto é lugar para eu pregar. Agora o que é que eu faço? Eu prego a palavra e saio do púlpito dizendo: Senhor, falei o que recebi. Você está lembrado quando Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, vos entreguei. Pregador não pode ter mensagem. Pregador que tem mensagem é igual carteiro que escreve a carta. Imagina um carteiro que chega na sua casa com a carta que ele escreveu. Vim aqui entregar uma carta que eu mesmo escrevi e vim aqui do correio entregar a você. Você vai dizer: rapaz, você é perturbado, você tem algum problema. Carteiro entrega a carta, mas a carta não é ele que escreve. No dia que você entregar uma mensagem para a igreja, que foi você mesmo que preparou, então a igreja não será edificada. Você vai preparar, mas a direção é dele, a palavra é dele, a revelação é dele, porque só ele sabe o que a noiva precisa naquele dia. Só ele. Eu vou para a missão e todo mundo vai me apoiar. Oh, coitado. Eu vou começar a fazer uma obra que essa igreja não tem, todo mundo vai me apoiar. Oh, coitado. Pelo contrário, tem gente que vai se irmar com sua cara. E eu vou revelar uma coisa aqui que eu entendi um dia desse. O segredo, aliás, reformulando a frase, o sinal que Deus está com você é quando a coisa começar a ter problema. Presta atenção nisso aqui. Quando você começar a fazer e der tudo certinho, tem alguma coisa errada. É você que está fazendo. Agora, se for Deus, tem problema. Tem levante, tem confusão, tem gente zangado, tem gente que não vai com a sua cara. E Deus está dizendo: eu escolho quem eu quero, não pergunto opinião e vou fazer com eu quero, porque eu sou o Senhor. Pronto, acabou. Você vai seguir. Quer ver uma coisa? A melhor mensagem que você pregou foi aquela que mais você guerreou para pregar. Deus lhe dá a mensagem na hora, você fica: meu Deus, é essa e tal. Pronto, pode pregar que vai dar certo. Agora aquela que você sobe no altar dizendo: hoje eu arrebento. Acabou, não sai nada. Romantizar o ministério é um problema.
Então essa missão, ela é difícil. E é a segunda coisa que eu gostaria de pontuar antes de observar a sequência dos tópicos de ontem. Não pense que fazer a obra de Deus é fácil. É fácil ser missionário, então você não está fazendo missão. É fácil ser pastor, então você não está sendo pastor de verdade. É difícil, é complicado a missão. Irmão, trabalhar com gente não é brincadeira. O pastor que me informou disse assim: Edivaldo, gente é um bichinho que parece gente, anda como gente, fala como gente, mas não é gente. Porque se gente fosse gente, não faz o que gente faz. Meu mentor espiritual, pastor Antônio Valdelino Neres, que descansa no Senhor, está na glória. E todo lugar que eu falo de liderança, eu faço referência a ele, porque foi ele que viu Deus em mim, quando nem eu via. Nunca esqueçam quem te ajudou a chegar até aqui. Ingratidão não é pecado, não é crime, mas deveria. Mas no céu é pecado, para Deus é pecado, ingratidão. Você pode até se tornar maior do que o seu mentor, como Paulo se ficou maior do que Barnabé. Mas não esqueça de reconhecer quem te estendeu a mão para você chegar até aqui. Dito isto, pastor Marco Antônio, como a obra é difícil, eu falei ontem do desafio. É desafiador sair, mas o maior desafio é impregnar Cristo nas pessoas, transformando-as em discípulos de Cristo. A segunda dificuldade é o tamanho da obra que Deus nos envolve. Deus envolve pessoas em obras extraordinárias. E de acordo com a chamada, o tratamento é rigoroso, porque é específico. Nunca se compare a ninguém. O que Deus vai fazer na sua vida é único. E como Ele vai trabalhar na sua vida de forma exclusiva, Ele tem um tratamento exclusivo. Eu tenho uma mensagem para jovem que fala sobre o tratamento que Deus dá a Timóteo. Então nunca compare o tratamento que Deus dá aos outros, porque o que Deus vai fazer na sua vida também é diferente. Deus vai lhe colocar em um patamar diferente. Então não, porque Tito, Paulo diz: ninguém toca em Tito, não precisa circuncidar Tito. Mas para Timóteo, meu filho, não tem jeito, vai passar pela faca. E faca de pedra, sem anestesia. Amém. Fiquemos por aqui. Depois nós temos que aprender a lidar com as impossibilidades. Eu preguei na Alemanha um dia, e uma irmã croata, ela quando terminou o culto, ela olhou assim e disse assim: mas pastor, a gente vendo você pregar, você prega numa facilidade, parece ser tão fácil. E eu dizendo dentro de mim: tu não sabe as guerras, e tu não sabe o que Deus fez para parecer fácil. Eu tinha medo de falar. Eu me escondia atrás do meu irmão maior que tinha na igreja. Eu procurava o irmão que tinha maior na igreja assim, e me escondia atrás dele. Se tivesse uma pilastra, eu ficava atrás da pilastra, para o pastor não me achar. E o pastor me achava. Vamos ouvir o irmão Edivaldinho. Aí eu vinha para frente. Me engasgava com minha própria saliva. É uma luta, irmão. Quem está começando a pregar, você conhece por dois motivos. Primeiro, a pessoa não controla a respiração. E nesta noite, e Deus vai operar. Né? Porque quando você vai pregando, você vai aprendendo. A menos que você seja orgulhoso. Se você for orgulhoso, você nunca aprende. Mas se você for humilde, aí você pega uma pancada de um, outro dá uma dica. Aí você vai aprendendo. Aprender a respirar fora do microfone. Aprender a usar o diafragma. Essas coisas todas que ajudam. Não é o essencial, mas ajuda. Porque o essencial é a chamada. Você pode ter tudo, se não tiver chamada, não tem nada. Agora com chamada você dá uma melhoradinha, né? Eu me lembro que um presbítero da igreja, eu pregando na irmã, e Deus vai, o presbítero, em vez de me ajudar, porque tem irmão que é coveiro. Tem uns obreiros na igreja que ele é coveiro, ele mata ministério em terra, ele não ajuda. Ele podia chegar para mim e dizer: meu filho, aprenda a respirar. Eu também fui assim. Não esqueça que você também já pintou. Não esqueça que você também já errou. É igual quem é mãe de adolescente: eu não entendo essa menina. E a tua mãe dizendo: e tu? E tu? Quando tu era adolescente? Agora esqueceu, não foi que foi adolescente? Quando a gente lembra que fomos adolescentes, a gente entende os adolescentes.
Então todo mundo aqui já teve aquele momento difícil de não saber interpretar um texto direito, de ficar nervoso. Por que não ajudar quem está chegando agora em vez de criticar? Por quê, irmão? Por quê? Porque um menino que eu boto para pregar e eu vejo que ele está meio afoito, eu não dou uma palavra de ânimo a ele, porque eu precisei dessa palavra lá atrás. O presbítero chegou para mim e disse: você não sabe pregar nada, irmão. Desista desse negócio, vai fazer outra coisa que você não sabe pregar. Aí na hora eu perguntei: e o senhor sabe? Ele disse: pela misericórdia. Irmão, esse pessoal, pela misericórdia, é de alta periculosidade. Esse pessoal é perigoso. Pela misericórdia de Deus. E eu disse: e o senhor prega quantas vezes por semana? Ele disse: eu prego uma vez. Aí eu disse para ele: tem alguma coisa errada, porque eu não sei pregar e eu prego segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. E o senhor sabe, ninguém lhe convida. Ele disse: então continue. Eu disse: é o que eu vou fazer. E aí eu fui a alguém, um presbítero mais experiente: o irmão está dizendo que eu não sei pregar. E eu o quê? Ele disse: não, é porque você não sabe controlar a respiração. Mas não ouça isso não, se prepare, estude e tal, faça um curso, vai fazer teologia. Aí depois de uns 15 anos eu estou pregando no lugar. Esse irmão que disse que eu não pregava estava na primeira fila. E já viu aquele dia que Deus faz tudo? Porque tem um dia que Deus não quer fazer nada. Saia de mansinho, pegue seu banquinho e vai embora. Muita gente está arrebentado porque no dia que Deus não quis fazer, Ele inventou. Eu estou sentindo Deus dizendo: eu não estou nesse negócio, você está sozinho. Mas tem aquele dia que Deus quer fazer tudo. Eu preguei num evento para 25 mil pessoas. A Aline Barros estava cantando. Já viu aquele dia? E ele na primeira fileira assim. E eu pregando. E o povo na verdade não queria nem me ouvir. O povo queria ouvir a Aline. Entendeu? E eu quando eu comecei a pregar, e o povo: Aline Barros, cadê você? E o irmão dizendo: respeite o pastor, respeite o pastor. Mas eu descobri uma coisa, amados: se eu tiver com a palavra, eu não tenho medo de ninguém. Se eu tiver com a palavra, você pode me dar meia-noite para pregar, o som pode estar ruim, pode faltar energia, você vai olhar para minha cara, eu estou ali, ó, dizendo: me dê o microfone que eu vou entregar aqui o que Deus me deu. Preguei naquela noite, mas foi uma bênção. E aí quando eu vi que Deus tinha dominado o ambiente, eu disse: agora eu vou parar. Mas eu fiz para provocar mesmo. E eles gritavam: não para não! E quando eu fiz o apelo, 180 e tantas almas na frente. Foi a primeira vez que eu vi gente pegar o cachimbo do crack, jogar diante do palanque. Eu vi gente pegar trouxa de maconha, jogar. Eu vi gente arrancando coisa do corpo e se jogando aos pés do Senhor. Aí quando eu terminei, ele disse assim: Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Eu disse: Pai do Senhor. Ele disse: você está igual vinho. Eu sou crente desde pequeno, não bebo. Eu perguntei para ele: por quê? Ele disse: porque vinho é assim, quanto mais velho vai ficando melhor. Mas ele tinha dito que eu não pregava nada. Então todo mundo vai ter dificuldade, as impossibilidades. Uns é tímido, uns é muito afoito, uns têm uma memória. Por exemplo, eu não gravo muito versículo da Bíblia. Já tem gente que tem uma memória fantástica, né? O meu xará, quase meu xará, Erivaldo de Jesus, ele prega, ele conta 50 versículos para cada tópico de mensagem. Pronto, Deus deu a ele, não me deu. Não adianta eu ficar inventando: está escrito. Não funciona. Funciona com ele. Agora olhe para mim. Deus vai pegando suas deficiências e vai canalizando e vai compensando. Eu gosto dessa compensação de Deus. Quando Deus olha para diz assim: e Lia não era amada pelo marido, e Deus compensou lhe dando filhos. Eu gosto da compensação de Deus, porque Deus às vezes não vai lhe dar o que você quer, mas vai lhe dar o que é suficiente para você cumprir a missão. Aí vem o da agora de manhã. Eu agora pela manhã vou falar mais de 3 tópicos. A mensagem toda tem 12, né? Mas eu vou falar 3 ontem, 3 hoje, e vai ficar os 6 para uma próxima conferência. Primeira, ou quarto, primeiro de hoje de manhã, quarto na sequência. A missão ela é complicada porque ela tem uma situação que todo vocacionado precisa. Nós precisamos tomar decisões. Você que está anotando, anote aí: decisões. Primeiro, que a missão ela não é carreira solo. Ninguém consegue cumprir a missão sozinho.
Ninguém. Eu sou pastor de uma igreja, tem 37 congregações, eu preciso de 37 dirigentes. Eu estou na sede, eu preciso de umas 3, 4 pessoas que me auxiliem. Eu preciso fazer missão na África, eu tenho lá um casal, eu mandei para. Eu preciso de uma irmã que trabalha com. Ou seja, nós precisamos tomar decisões de escolha de pessoas para a missão. E aqui está o detalhe, pastor Saulo. Tem gente que escolhe pessoas para a missão no olhômetro. Deixa eu ver. A irmã vai trabalhar com os adolescentes. Sim, mas a irmã tem jeito para os adolescentes? A irmã tem vocação para isso? Aí vai acontecer duas coisas. A irmã vai trabalhar em um lugar que ela não tem vocação e vai adoecer ela. E com quem ela vai trabalhar? Olhe para mim, que coisa linda, como a Bíblia tem resposta para tudo. A seara é grande. E os trabalhadores é muito pouco? Pouco. Então pega qualquer um, se é pouco e é grande, então, irmão, faz ali. Não. Fale com o dono da roça. Olhe para mim aqui. Tem muito trabalho missionário falido, porque a decisão de escolher e de recrutar vocacionado foi equivocada. E a pior coisa do mundo é você botar alguém fora da direção para fazer um trabalho espiritual. Quem é pastor aqui sabe disso. Consagre um presbítero que não tem chamada, ele vai ser um problema no seu ministério. Você está falando de coisa espiritual, ele está em outro mundo. Você está falando de coisa do reino, ele está pensando é nele. Essa decisão, já que eu não faço sozinho, eu preciso chamar pessoas. Não existe missões sem missionário. Não existe igreja sem obreiros. E é aqui que mora o perigo. E eu vou usar 2 exemplos. Claro que aqui não está como missão, mas é só para você ter uma ideia. Todo treiteiro, não sei se aqui vocês conhecem essa palavra, na Bahia, treiteiro é aquela pessoa, como é que chama aqui no Rio de Janeiro? Enrolado. É treiteiro mesmo, né? Na Bahia a gente chama de treiteiro, mas o Brasil é tão fantástico que você, de acordo com a região, você tem que saber como é que a palavra, senão a pessoa não entende. Eu não vou nem dizer que é um 7-1 para eu se pegar menos. Que o pastor já está mandando eu chamar de 7-1. Eu vou pegar menos. Eu vou pegar mais leve. Um enrolado. Olhe para mim. Toda pessoa que não é sincera, ela tem uma habilidade para enganar e fingir que se você não tiver cuidado, você pensa que ele é vocacionado. Meu pastor, reverendo, meu secretário, eis-me aqui, presidente, magnânimo. Irmão, cuidado com essa gente. Maquiavel diz o seguinte, que o problema não é o príncipe, é os bajuladores do trono. Ele quer alguma coisa, sabe que não tem vocação, a única coisa que ele tem para ser o que ele quer é bajular quem tem. Não gosta de você, bajulador não honra você, bajulador não gosta de você, bajulador só quer ajudado por você para dar o golpe lá na frente. E está escrito isso na Bíblia, pastor Edinaldo? Tá, os gibeonitas enganou Josué. Ô Josinho, ô reverendo maravilhoso, tu é demais. E o texto diz assim, olha para mim aqui. E Josué não consultou ao Senhor. Está fechado, fez uma reunião de ministério, porque ali é como se fosse um ministério, os anciãos. E o pessoal diz, pode aceitar. Quando terminou, parece que 3 dias depois, descobriu que o gibeonita tinha dado o golpe. Só que tem um negócio. Quem tem palavra, não quebra a palavra, porque foi enganado. Mantenha a palavra, porque você não pode se trocar com o enganador e parecer ele. Está fechado, fez uma reunião de ministério, porque ali é como se fosse um ministério, os anciãos. Procure vocacionados e não oferecidos. Nem sempre
sempre quem quer tem vocação. Eu descobri que quem mais tem vocação, às vezes mais foge. Sim ou não? Sim ou não? Onde é que estava Paulo quando Barnabé achou ele? Em Tarso. Barnabé não estava lá no colégio apostólico. Eu sou tremendo, uma luz me derrubou no chão, Jesus apareceu para mim. Você é apóstolo quando? Quem tem chamada sabe que Deus sabe como te pegar e te fazer ser o que Ele disse que você seria. Então repita comigo essa frase: precisamos recrutar novos trabalhadores. Porém, essa escolha deve ser na direção de Deus e não no olhômetro. Papai do céu mandou dizer quem vai ser presbítero é esse daqui. Mas como eu sou teimoso, e Deus dizendo, assuma o problema, vai lhe dar o golpe. Novos trabalhadores. Porém, essa escolha deve ser na direção de Deus. Eu preciso entender que essa decisão tem que ser na direção de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas 6, 12 e 13. Olha que coisa essa palavra. Lucas, capítulo de número 6, versículo 12 e 13. Quem achou e tiver a voz parecida com a do cantor, se coloque de pé e leia. Não, por favor, eu não quero menos que uma voz dessa entre nós. Pode ler, pastor. Não, 6, 12 e 13. Com a voz dele, pastor, por favor. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. O senhor jogou duro, a voz ficou parecida. Levante a mãozinha direita assim, só para não dormir, e diga assim comigo: Jesus, o Filho de Deus, na hora de tomar a decisão de escolher os apóstolos, passou a noite orando, e ainda veio um demônio no meio. Levante a mãozinha direita assim, só para não dormir, e diga assim comigo: Jesus, não, eu estou falando aqui o que está na Bíblia. Jesus mesmo disse, e veio um diabo. Escolheu 12 depois de uma noite de oração. Ainda veio Judas. Eu quero dizer para os irmãos, se ele não tivesse orado, vinha 12 Judas. Porque com oração veio um. Não, eu estou falando aqui o que está na Bíblia. Jesus mesmo disse. Irmãos, olhem para mim aqui. Tem gente que tem cara de missionário, nariz de profeta, dente de apóstolo e cabelo de querubim, mas é Satanás. É obra de engano. Pastor, e quem é que sabe isso? E por mais experiente que sejamos, podemos ser enganados. Vamos para a Bíblia? Samuel, sim senhor, vá na casa de Jessé. Lá tem um rei. Senhor, e se Saul me encontrar no caminho? Pega um animal aí e diga que vai sacrificar. Eu acho lindo isso. Deus podia dizer, deixa Saul comigo. Não, ele diz, pega aí e se você encontrar, diga que você vai sacrificar. Porque para treiteiro, você não revela o que vai fazer. Você só revela o que vai fazer quem está envolvido na missão. Então, quem está na mesma sintonia, eu digo meus sonhos, meus projetos. Quem não está, está indo para onde? Estou indo ali. Fazer o quê? Falar de Jesus. Porque o treiteiro é assim, se você disser assim, está indo para onde? Para o Rio. Ele já fala, Rio de Janeiro, Edivaldo indo para o Rio de Janeiro. Meu Deus, vai ter um show lá. É um show na Copacabana. Ele vai para o show. Não, o cara quando tem uma mente maligna, ele só precisa de uma informação para fazer o enredo. Você sabia porque tem muita gente sofrendo? Abre coração para quem está fora do projeto.
Só abra o coração. Por exemplo, eu viajo. Se eu encontrar um pastor que ele está querendo colher informação, perto dele eu sou um bestalhado, menino e não sei nada. Ele fica contando e diz, é isso aí. E ele diz, rapaz, eu sou demais. Eu digo, meu Deus, que tremendo. Agora, se eu encontrar e perceber que ele não é maldoso, tem chamada, eu abro o coração e compartilho a visão. Só compartilhe a visão com quem está na função e na direção. Aí quando ele chega, tudo certinho, pastor Carlos. Quando ele chega, que ele vê, ele abre a Abinadab. Ele olhou e disse, aqui é uma fábrica de rei. Aqui tem rei. Meu Deus do céu, esse aqui tem naipe de rei, jeito de rei, cabelo de rei, postura de rei, preparo de rei. E Deus gritou, mas não é rei. E você sabia o detalhe da decisão? É que eu estava pregando num congresso geral de missões no Maranhão e eu disse o seguinte, é bonito a gente falar assim, é Deus que escolhe, olha que lindo, é Deus que separa, aleluia. E quando Deus escolhe quem você não quer? E quando Deus escolhe quem você não gosta? E quando Deus escolhe quem você não vai com a cara? E quando Deus escolhe quem não encaixa nas tuas ideias? Você vai continuar acreditando nele ou vai ter que pagar o preço para saber que é Deus que manda na obra? Assim, uma perguntinha, com todo detalhe, porque seu irmãozinho do lado pode já ter apanhado, está meio sensível. Aí você tem que ter cuidado assim, para não falar assim e ele descontar em você. Pergunte para o seu irmão assim, se Deus mandar você escolher alguém que não faz parte do seu rol de amigos, e você tem o poder de escolher, você escolhe ou desobedece? Mandar você escolher alguém que não faz... Esse aqui é que é o problema da igreja. É que eu quero separar quem é dos meus. Eu quero mandar quem é dos meus. E o céu está dizendo, mas a obra é minha. E quem separa sou eu. É claro que a gente não vai separar inimigos. Eu sou pastor de igreja. Agora a gente tem que ter muito cuidado para não se encrencar com Deus por causa do gosto pessoal. Deus chega para Samuel e disse, não tem ninguém aqui, manda cancelar o jantar aí, que tem... Não está aqui não, rapaz, manda chamar. Aí Jessé disse assim, acabou, só tem um menino. Mas não é rei que o senhor está querendo? O menino é pastor de ovelha, não tem experiência. Mas o céu está dizendo que não é nenhum desses aqui. Manda chamar o menino, porque não sei o que está acontecendo. Aí o menino, quando chega, o céu disse, é ele. Pode jogar azeite na cabeça aí. Mas é menino, mas é ele. Mas não tem experiência, mas é ele, eu vou usar ele. Mas ele não é assim, mas é ele, Mas não sabe falar, mas é ele, rapaz, eu não já disse que é ele? Mas não sabe pregar, mas é ele, eu vou ensinar. Porque Deus não quer quem sabe, Deus quer ensinável. Se o obreiro não é ensinável, não invista nele. Só serve se for ensinável. Tem gente que não é ensinável. Você chama ele, ô filho, não, eu já sei. Muito obrigado. Tem irmão que você diz assim, meu filho, quando você cumprimentar os irmãos, não vai. Que tem gente que até para cumprimentar os irmãos, ele cria problema. Bate, show, irmão, vai dar glória ou não vai? Os irmãos já cismam. Aí você chama e diz, meu filho não é. Não, meu jeito é esse. Pronto, esse daí está fora. Se não é ensinável, não serve. Pode não saber, mas tem que ser ensinável. Augusto Cury faz uma leitura de Pedro e João e Judas, fantástica. Leia, o mestre dos mestres, me parece. Ele diz o seguinte, o problema de João, não, Judas. O problema de Judas é que ele era o mais preparado, mas ele não era ensinável. Já o Pedro não tinha preparo, mas era ensinável e era quebrantado. Tem gente cheio de dom, perdido.
Porque ele se acha a última Coca-Cola do deserto, a quarta pessoa da Trindade. O pequeno eu sou do Rio de Janeiro. Tem gente que até para cumprimentar os irmãos, para dizer aos irmãos, quer dizer aos irmãos que é uma honra para vocês eu estar aqui. É perigoso, irmão, é perigoso. Eu sou a última bolacha do pacote e não sabe que está quebrado. Faz igual Sansão. Sansão, quando a mulher Dalila gritou, Sansão! Ele disse, como das outras vezes. Aí o texto diz, e não sabia ele que o espírito já havia sido retirado. É perigoso. Você já percebeu como é reino? Você prega uma mensagem simples e Deus faz coisas inimagináveis. Você prega uma mensagem toda rebuscada, organizada, hermeneuticamente, e Deus não faz nada. Porque Deus está dizendo o seguinte, aqui é graça. E graça é favor não merecido. Diga comigo, bem forte, para abalar tudo. Eu sei que o cheiro da comida já está invadindo o ambiente. Eu mesmo já estou sendo tentado. Mas vamos receber a mensagem toda, porque é melhor do que a comida de lá e a comida daqui, porque a comida daqui fortalece você. Diga bem forte, uma das maiores dificuldades da obra é a decisão da escolha de quem vai fazer a obra no âmbito terreno. Precisa de um missionário para mandar. Não é, o pastor não vai para a missão, tem que mandar um missionário. Agora, cuidado, eu até conto essa experiência no meu livro. Eu cheguei num lugar, a menina disse assim, o senhor é o presidente do conselho? Sim. É porque eu tenho uma chamada. Eu digo, qual é a sua chamada? Washington. Eu tenho uma chamada para Washington. Eu digo, Washington? É, pastor, é tão forte que o meu coração bate assim, Washington, 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 Washington. Eu disse, pastor, é forte. Um dia desse eu estava passando na rua e o cachorro latiu, Washington, Washington. É forte, pastor, Deus falou comigo. Eu digo, é mesmo, minha filha, quer dizer que você tem uma chamada para Washington, Estados Unidos. Sim, senhor, sim, senhor. Eu digo assim, só umas perguntinhas. Você participa do evangelismo na sua igreja? Não, pastor, estou me guardando para Washington. Assim você faz o trabalho, você ajuda, você frequenta, você vai para a escola dominical. Eu estou me guardando para Washington. Eu digo, minha filha, tem alguma coisa errada aí. Pega na mãozinha de alguém, assim só para interagir, e diga, não invista em ninguém que não faz aonde congrega. Que história é essa? Quer ir para a Europa e não evangeliza a Baixada? Quer ir para os Estados Unidos e não evangeliza a comunidade? Tem que começar aqui. Mostra que você tem chamada aqui. A igreja vai olhar isso. Pastor, e o senhor tem respaldo bíblico para dizer isso? Tenho, sim, senhor. Quando Paulo volta na segunda viagem missionária na cidade de Listra, a igreja olha para Paulo e diz, Paulo, aqui tem um menino que é uma benção, Paulo. O menino ajuda, o menino interage, o menino coopera, o menino vai. Como é o nome dele? Timóteo. Paulo diz, traz ele aqui que eu quero conhecer ele. Pastor, e o senhor tem respaldo bíblico para dizer isso? Tem, sim, senhor. Quando Paulo volta na segunda viagem... Quer sentar no púlpito, mas não quer servir água? Quer pregar na sede, mas não prega na congregação que só tem 3 crentes? Quer pregar no congresso estadual, mas não sabe pregar nos ônibus? Quer fazer a diferença em Camboriú, mas nunca pregou num presídio, nunca pregou no hospital? Que história é essa, irmão? Eu era adolescente, morava em um lugar chamado Bolívia. Para os irmãos não interpretar mal, era um bairro. Às vezes o irmão pensou, o pastor morou em outro país. Não, é um bairro mesmo que tinha, chamado Bolívia. Aí o pastor fez um culto administrativo, não sobrou nada para mim. Aí eu fui na casa dele e disse assim, pastor, eu posso inventar meu cargo? Ele disse assim, como assim, meu filho? Eu digo, eu quero inventar meu cargo, pastor. Eu quero pregar no hospital, na cadeia e nos centros de feitiçaria. Ele olhou e disse, repete aí, meu filho. Eu digo, pastor, eu já até bolei tudo. Terça-feira eu vou estar pregando na cadeia, quinta-feira eu vou estar pregando no hospital e domingo à tarde nos centros de feitiçaria. Ele disse, você tem coragem? Eu digo, debaixo da sua bênção, pastor. Não faça nada sem estar debaixo da bênção da sua autoridade espiritual. Você pode até começar, mas você vai ficar no meio do caminho.
Aí o pastor olhou para mim e disse, está abençoado. Eu reuni 10 adolescentes, terça-feira eu estava na cadeia, quinta, pregando, para que fique bem claro, viu? Estava pregando. Não, tem que explicar, senão a pessoa pega uma filmagem dessa e diz, aí o pastor toda terça estava preso. Toda terça pregando na cadeia, toda quinta pregando no hospital e todo domingo à tarde no centro de feitiçaria. Eu lembro que eu fui pregar no maior um dia, era 10 meninos, só foi 5. Dos 5, 2 desistiu, só cheguei com 3. Dos 3, um desistiu na entrada, eu só fiquei com 2. Um acreditava e o outro ficava atrás de mim dizendo, tá bom, já encerrou, vamos embora, nós vamos morrer. Quem me vê hoje pregando no Brasil todo diz assim, eu queria ser assim. Às vezes o camarada chega na igreja, que eu sou pastor, uma igreja abençoada, cheia de gente. Aí o cara olha assim, eu queria, eu quero uma igreja assim, eu quero ser pastor assim. É novinho. Você sabe por que eu gosto de Jesus? Eu amo Jesus. Porque a maioria de vocês aqui está me conhecendo hoje. Jesus me conhece desde lá atrás. E outra coisa, nunca julgue ninguém sem conhecer sua história. Você pode não gostar, mas conheça a história primeiro para falar alguma coisa. Você pode se encrencar. Porque a maioria de vocês aqui está me conhecendo hoje. Jesus me conhece desde lá atrás. Já tem que ir para o segundo tópico, senão o tempo não dá. Segundo tópico, que é o quinto, na sequência de ontem, a dificuldade da missão. Diga comigo bem forte. Eu quero só fazer um teste aqui para ver quem é que está mais desanimado, se é os homens ou as mulheres. Então, as mulheres, por favor, diga, só serve servo. Agora os homens, só serve servo. Elas estão pedindo revanche, eu olho nos olhos dela e ela dizendo, pede para falar de novo, pastor, pede para falar de novo. Porque mulher é o seguinte, elas saem rouca, mas ganha, quer ver? As mulheres de novo, só serve servo. Não, e diga que elas não ganhou. Diga, Carlos, que você não ganhou, que elas não ganhou. Ganhou. Olhe para mim, queridos. Nesse reino não serve senhores. Só serve quem está disposto a servir. Então olha para mim. Na hora de você selecionar alguém, olhe se essa pessoa tem a disposição de servir. Isso aqui é interessante. Deus não usa servo autônomo. Não cabe ao servo escolher o lugar. Que tem que dizer assim, eu sou servo. É igual a humildade. Tem um negócio na igreja interessante. O cara diz assim, eu sou humilde, pastor, eu sou muito humilde. Chame ele a atenção para ver. Uma das formas de você descobrir uma pessoa humilde é chamar ele a atenção. Querido, com muito amor, o senhor, por favor, cuidado. Se ele é humilde, ele vai dizer, meu pastor, muito obrigado, Deus, que bom que o senhor me deu essa dica. Se ele for orgulhoso, ele pode estar errado, ele pode saber que está errado. Ele, cada um aí, o senhor também que senta daquele jeito, vem para cá falar dos outros. Gente, tanta gente aqui, o senhor só faz no meu pé. Querido, com muito amor, o senhor, por favor. Diga, pergunta para mim, pastor, por que só serve servo? Não, não responde não. Isso aqui é revelação, irmão. Tem que estar animado. Se você não se animar, eu não revelo de jeito nenhum. Aliás, eu não entrego a revelação que eu já recebi. Bora, pergunta de novo. Porque só servo sabe obedecer sem questionar. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Jonas! Vá para Nínive. Se Jonas fosse um servo de excelência, Jonas fazia o quê? Senhor, não estou entendendo. Não sei o que é que vai dar lá. Ele miserável nem merecia. Mas estou indo. Mas não é servo. Aí Deus, pastor, e quando Deus descobre que ele quer usar alguém e esse alguém não é servo, aí Deus tem que transformá-lo em servo. E essa palavra transformá-lo em servo é assim, Deus precisa quebrá-lo. Não sei o que é que vai dar lá. Você já viu o vaso sem antes o barro ser pisado? Vaso primeiro é barro. E o primeiro processo de transformar um barro em vaso é pisar. Deuteronômio 8, fui eu que fiz vocês passar pelo deserto. Fui eu que fiz vocês passar fome para provar
o que estava dentro de vocês. E para provar que eu sou o Senhor que cuido de vocês, fui eu que estava lá. E isso aqui é algo muito interessante. Deus nunca vai fazer algo tremendo na vida de alguém sem antes não desconstruir o seu eu. Quando você vê Deus usando muito alguém, tem dores profundas que essa pessoa passou. É o processo de Deus moldar. Hã? Quando a pessoa é serva, ela vai. Vamos lá? Paulo queria ir para a Ásia. Deus disse assim: não quero você na Ásia. O texto diz: e o Senhor me impediu. De noite tive uma visão que um varão, um jovem da Macedônia dizia: passa a Macedônia. Paulo faz o quê? Ô Silas, Europa agora. Mas estava tudo preparado para a Ásia. Mas o Senhor apareceu aí e disse que não é na Ásia, não. Isso aqui é só servo, irmão. Só servo. Tem gente que está em um lugar e Deus diz: não quero mais você aí. Ah, mas eu não quero sair daqui não. Agora que tá bom. Aí o pastor chega e diz: meu filho, chegou teu tempo. Chegou não. Não chegou não. É o que o senhor está enganado. E aí nessas casas essas pessoas saem como? Numa confusão, numa guerra. Ele disse que não sai, que está vivendo o melhor momento. Aí na semana seguinte um presbítero em cima com a cara dele: não quero mais o senhor aqui. Ele disse: misericórdia, estava tão legal. Aí ele volta para o pastor e diz: pastor, eu não sei, o diabo está se levantando. Diabo? É Deus mostrando a você: o servo não tem escolha. Quem sabe o lugar sou eu. Quem sabe a hora sou eu. Porque tem muita gente sofrendo porque não é servo, virou senhor. Porque sair de um lugar ruim para um lugar bom, todo servo é servo. Agora sair de um lugar bom para um lugar complicado, aí só servo de verdade. Assim, dá uma olhadinha para o seu irmão e pergunta: e aí, amado, é servo ou tem que ser quebrado primeiro? Pergunta para ele assim: é servo? Só para... É servo? É servo. Missão não é para senhores. Ministério não é para senhores. Dirigir igreja não é para senhores. Aqui só tem um Senhor, que é o dono da obra. Aqui só serve servo. Por favor, abra a Bíblia, Colossenses 3:22. Quem achou, por favor, leia. Colossenses 3:22. Quem achou? Você pode, porque tem muita gente agora tímida. Tinha gente tímida por causa da voz do cantor, mas o senhor... Jogue duro, meu irmão, jogue duro. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só de aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Se esse versículo for colocado em prática, não tem problema a igreja. O problema é que tem gente que é servo de apa. Na frente é meu pastor, por trás, rapaz, eu não sei o que é que eu faço mais. Eu estou revoltado. Mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Se esse versículo for colocado em prática, não tem problema a igreja. O problema é que tem gente que é servo de apa. Na frente é meu pastor, por trás, rapaz, eu não sei o que é que eu faço mais. Por favor, me ouça, eu começo a encerrar. Isso aqui é algo muito sério, que é bom você ouvir com bastante atenção. Ser servo não é fácil, porque às vezes Deus vai mandar você em lugares que você não gostaria de ir. Às vezes Deus vai mandar você pregar para pessoas que você não queria pregar. Por favor, me ouça, eu começo a encerrar. E só obedece isso quem for? É algo muito sério, que é bom você ouvir com bastante atenção. Jonas, sim senhor, vá para Nínive. Eu vou para Tarsis. É para fazer a obra, eu faço em Tarsis. É por isso que tem gente quebrando a cara. Está fazendo a obra e está sofrendo, porque está fazendo no lugar errado. Aí ele vai para Tarsis.
E olhe para mim aqui. Deus nunca pega você onde dá para correr. E Deus sabe aonde pegar você para você fazer o que não quer e não gosta. E no caso de Jonas, Deus só fez mandar 3 mensagens. Antigamente eu dizia que Deus mandou 3 e-mails. Agora Deus mandou 3 zap. Um zap para o vento, um zap para o mar e um zap para fazer a reserva no hotel. O zap para o vento foi assim: fique furioso, aonde está passando aquele barquinho. O zap para o mar é: fique com raiva. Interessante, só questiona a Deus o ser humano. A natureza obedece na íntegra. E o zap para o hotel foi para o peixe. Está chegando um hóspede aí, estou pagando 3 diárias adiantada e ele está vindo com pressa, nem a ficha vai fazer. Deixa passar direto para o quarto. Era Deus dizendo: eu vou lhe mostrar se você vai ou não vai. Aí quando ele estava lá, que ele viu tudo acabado, ele orou: ô Senhor, se o Senhor me tirar daqui. Eu gosto dessas orações. Que tem gente que acha: é porque ele não me conhece. Até Deus te quebrar. Quando Deus quebra: Senhor, se o Senhor me tirar desse leito, eu vou. Ah, você vai, Jonas? Vou. Ô peixe, cospe ele. É porque não tinha zap, não tinha celular naquela época. Agora imagine filmando um peixe cuspindo Jonas. Aí sai o profeta todo atordoado. Eu penso que ele disse assim: não vou nem tomar banho para ele não ficar com raiva. Eu tomo banho no caminho. Para que lado é Nínive, Senhor? Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Você sabe por que a missão é difícil? Porque às vezes Deus vai ter misericórdia de quem você não queria ter misericórdia. Pastor, então me mostra na Bíblia. Tem um bocado de gente pregando sobre Jonas, que Jonas tinha medo dos ninivitas, que os ninivitas eram brabo, que os ninivitas... Nada disso, a resposta está no meio do livro do Jonas. Abra a Bíblia, por favor. Jonas capítulo 4, versículo 2. Vamos ver porque Jonas não foi. Vamos ver porque Jonas não foi pregar. Não era medo de ninivita, coisa nenhuma, que era a capital da Síria, que foi quem dominou no reino do norte e fez sofrer parentes de Jonas, patriotas. Jonas 4:2. Quem achou, fica em pé. E todo mundo que lê tem que estar no mesmo nível da voz do cantor. Você vê que até agora os dois não passou vergonha. Jonas 4:2. Cadê? Sim, meu irmão. Jonas 4:2. Quem achou, fica em pé. E todo mundo que lê tem que estar no mesmo nível da voz do cantor. Você vê que até agora os dois não passou vergonha. Jonas 4:2. Cadê? Sim, meu irmão. Quem lê esse texto aqui e não observa, eu vou interpretar, traduzir. Sabe o que Jonas estava dizendo? O senhor sabe por que eu fugi? Porque eu não queria que esses miseráveis fossem perdoados. Porque eu sei que se eu pregasse eles iam se arrepender. E se eles se arrependessem, o Senhor não ia matar. E eu quero que o Senhor mate eles. Irmãos, olhe para mim. Tem missionário que não quer salvar, não. Ele quer que as pessoas morram. Você sabe por que eu fugi? Porque eu não queria que esses miseráveis fossem perdoados. Eu fui pregar uma vez numa igreja, eu era adolescente, chega lá, a irmã estava orando. Mata, 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 mata. Eu pensei que era línguas estranhas. Não era. Eu pensei assim, eu digo que deve ser língua. Mata, mata. E ela fazia sim, mata, 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 mata. Aí quando levantou a oração, eu perguntei: esse negócio de mata, mata é o quê, minha irmã? Ela disse: quem é o senhor? Fica olhando para a oração dos outros. Eu digo: não, a senhora orou alto e eu olhei. Eu digo: não, eu sou o pregador que vim pregar aqui. É para o senhor eu converso. É que hoje eu estou jejuando para Deus matar aquele miserável. Eu digo: quem é? Meu marido. Um marido com uma mulher dessa precisa de inimigo, irmão? A irmã jejuando, chorando para Deus matar o pobre do marido. O pobre não, que eu acho que ele não valia muita coisa. Ela disse: quem é o senhor? Tem
gente que vai fazer a obra com raiva. Tem gente que amaldiçoa o trabalho que Deus entregou na mão dele. Isso aqui não funciona, isso aqui não vai. Esse povo é cabeça dura, esse povo não vai. Deus esta manhã está te dizendo: eu te chamei para liberar a palavra de vitória. Chega lá e diz: vai, eu sou contigo. Em terceiro e último lugar, por hoje, levanta as duas mãos para o céu e diga comigo: a missão é difícil, porque o amor de Deus é inexplicável. Pega na mãozinha de alguém e diga: Deus ama quem você não ama. Deus acredita em quem você não acredita. Deus vai usar quem você não usaria. Porque o amor de Deus. Se coloque de pé, por favor. Pega na mãozinha de alguém e diga: Deus ama quem você não ama. Deus acredita em quem você não acredita. Telemaramancho e farekemendava suribicarabahai. Chehema canto dereva suribicanto revas. Se você reconhece a presença dele nesse recinto, abra sua boca para glorificá-lo, porque ele merece. Escute-me aqui com temor e tremor, Pastor Saulo. Às vezes Deus levanta a gente e nos dá direção de abençoar pessoas que na nossa perspectiva não merecia. E quando a gente é servo, a gente investe. E depois Deus olha e diz: e aí, valeu a pena ou não valeu? Às vezes Deus levanta a gente. O Espírito de Deus me diz aqui: enquanto você fala, eu ministro nos corações de pessoas que estão aqui, que disse para alguém: ele não vai. E Deus diz: mas eu já estou lhe falando há muito tempo que eu quero usar ele. E é você. Quem eu vou usar para liberar? É Borossal e Belevas. Você sabe por que a missão é difícil? Porque às vezes Deus vai contrariar a gente. Às vezes Deus vai contrariar a gente. Preciso fazer duas coisas aqui. Devolvo o microfone com a autorização do pastor Saulo. Primeiro, abrace alguém. Abrace alguém e ore por essa pessoa e diga: Senhor, não deixe que o nosso eu despreze vocacionados. Me ovaçando que ore por essa pessoa e diga: Senhor, não deixe que a gente jogue fora vocacionados por olhar a aparência. Olha que coisa linda Deus está fazendo. Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus desmanchar os preconceitos. Deixa Deus tirar as ideias equivocadas. Eu não investiria em um lugar daquele, mas o Senhor está direcionando, invista. Eu não consagraria fulano, mas Deus já lhe disse que vai usar, invista. Eu não acredito naquela chamada, mas Deus está dizendo: eu acredito, invista. Invista. Essa pessoa que você orou por ela, dê um abraço bem caloroso e diga: Deus vai surpreender você. Eita,
presença de Deus é tremenda aqui nesta manhã. Deus vai surpreender Caxias. Deus vai surpreender o Rio de Janeiro. Tem gente que Deus está levantando aí que vai surpreender muita gente. Que manhã maravilhosa. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Dá lugar, adora, glorifica, exalte. Que coisa linda. Que coisa linda. Mas Deus me orienta a fazer um negócio aqui. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, com os olhos fechados. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me perdoe as vezes que eu fui desobediente por julgar pela aparência. Eu te prometo, eu estou aqui para te servir. Inclusive, fazer o que eu não gostaria. Mas se é a tua vontade, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Olha as lágrimas, vem molhar como sinal que tu estás. De novo, eu quero ouvir a igreja, vamos lá. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me. Vem molhar como sinal que tu estás neste lugar. Não confunda a obra de Deus com sua obra. Obra de Deus é obra de Deus. O encerramento desta conferência, Deus quer desafiar vocês, os obreiros aqui à frente, a lançar uma semente. Uma semente na obra missionária. Olhe para mim e escute o que eu lhe digo com temor e temor. Deus exige de você esta manhã a sua melhor semente. A melhor cédula que você tem.
ou a melhor oferta que você pode dar através da internet. Olhe para mim, escute Escute-me. o que eu lhe digo com temor e temor. Deus está convocando o seu povo De você essa a lançar uma semente. Na primeira conferência missionária cédula que você em Duque de Caxias, promovido pela Senami e pela secretaria daqui. pode dar através da internet. Pegue a sua semente agora. Escute-me. Pastor, eu vou dar pela internet, então pega seu telefone. O seu povo Tem o Pix na pasta. lançar uma semente. Sua melhor Primeira semente. conferência missionária Sua melhor semente. em Duque Deus sabe qual é a melhor semente que você tem no bolso. Não engane Deus. Você pode até não obedecer. É um direito seu. Mas a melhor semente que você tem. Meta a mão no bolso e pegue ela. Pastor, minha melhor semente eu vou fazer pela internet. Então pegue a pasta e digite aí o valor que você vai ofertar. Ainda que você vá fazer pela internet, levante a mão com a sua semente. qual é a melhor semente que você tem no bolso. Não engane Deus. Você pode até não obedecer. E diga comigo assim: eu creio. Mas a melhor semente Com fé, eu creio nesta palavra profética. Eu vou depositar a minha semente na terra fértil, chamado missões. Agora eu libero a palavra. Se prepare para ainda amanhã você colher o que você estava achando tão complicado. A semente destrava. eu vou depositar a minha Deus faz isso esta manhã. terra fértil. Quem não me conhece, eu preciso lhe dizer que eu não digo isso em todo o ofertório. Ainda amanhã Quer obedecer? Quer provar da bênção? Sua melhor semente, saia do seu lugar e vem aqui. Mudou, não foi? Mudou. Aleluias. Traga aqui e coloque na salva. Ah, Jesus, a ti confesso, não dá para viver sem sentir a tua presença no meu ser. Melhor semente, sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Essa manhã é inesquecível, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará a melhor semente de hoje. O Senhor está exigindo sua melhor semente. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. As lágrimas meus olhos vem molhar, como sinal que tu estás neste lugar. O pastor de Paulo aqui, ele disse: eu mudei a semente. Deus também está mudando corações aqui, pastor Saulo. Pegou o celular para dar uma semente e Deus está mudando. No dia que ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Dê a semente que o Espírito de Deus ministrou ao seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Senami tocando missões.